Primeiro, não vamos jogar fora as aquisições da teoria do etiquetamento. Vamos manter essas aquisições. Ok? Ou seja, a criminologia crítica não vai se opor, não vai desfazer o que foi pensado por aqui. Só que ela vai partir de uma outra distinção que eu acho muito importante, inclusive eu acho importante para a leitura do direito em geral. Então, ela vai partir da teoria do etiquetamento, mas vai operar uma distinção entre sociologia do consenso e sociologia do conflito. Vocês que são, você está em qual semestre? Quarto. São já grandinhos, do ponto de vista acadêmico, e já entendeu que as teorias no campo das ciências sociais correspondem a visões de mundo, a maneira de ver o mundo. Se eu pego, por exemplo, a sociologia do consenso, que imagem da sociedade estou produzindo? Isso é importante, gente. Provavelmente isso vai fazer com que esse seja o primeiro dia da nova vida de vocês. Vocês vão ver. Sociologia do consenso. Eu vejo a sociedade como um grande organismo. Pense no corpo humano, onde cada um desempenha uma função em harmonia. Todos têm um papel. Aí, por exemplo, o pai, o carrão, que diz ao filho: está vendo? Papai é engenheiro, mas essas pessoas que estão ali na rua também têm um papel na sociedade. E tem essas frases como é que se diz? De pai de família rico, sabe, branco. Ou seja, essa visão consensual da sociedade, certo? Onde cada um teria um papel, uma função para chegar, certo, a essa harmonia. E a sociedade pensada como um todo. Viu, Ian? Quando você falou a sociedade, o que eu te disse logo? 20 minutos atrás, opa, a sociedade, peraí. Mas nessa visão é do jeito que você está falando. A sociedade. Aí vejam, como é a leitura do direito nessa sociologia do consenso? O direito é aquele dispositivo neutro, certo? Que permite recolocar as coisas no devido equilíbrio quando há um pequeno desvio. Ou seja, a sociedade funciona harmonicamente. Existe um desvio, um conflito, uma transgressão, chega o direito e resolve. E traz tudo na normalidade. A gente brinca, mas a epistemologia dominante do direito é essa. E provavelmente é aquela que ainda está sendo ensinada, inclusive para vocês. Por quê? É uma leitura, certo? É uma cosmologia, é uma visão de mundo, onde o direito desempenha esse papel com um certo grau de nobreza de resolver os conflitos. Okay? Então, o direito aqui é como se fosse o juiz do jogo de futebol, que não é de nenhum dos dois times e permite que o jogo aconteça. Okay? Então, enquanto o jogo rola, é tranquilo. Quando tiver uma anomalia, ele apita. Apita para que o próprio jogo incorpore a anomalia e corrija, de certa forma,
tem falta, cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti, não sei o quê. Ok? Essa é um pouco a ideia. E a gente tem essa representação do direito. Na sociologia do conflito, que é aquela que vai municiar a criminologia crítica, a leitura é completamente diferente. É dizer, gente, chegue com essa história xarope, bebidol, certo? De que a sociedade é um todo harmônico, que quer as mesmas coisas. A sociedade é atravessada desde sempre, para sempre, por conflito. Então a leitura do mundo é diferente. Então eu disse assim, quando alguém diz assim, estamos todos unidos, procuramos todos a mesma coisa, mentira. Essa é uma maneira de escamotear o conflito, porque a sociedade é atravessada por conflitos sociais, conflitos de classe, conflitos raciais, conflitos de gênero, certo? Conflitos ambientais ou socioambientais, entendeu? Então eu passo a ter uma visão. Então, o que está acontecendo em Salvador do ponto de vista dos empreendimentos imobiliários? Não tem conflito. A galera está construindo, não tem mais espaço para lá e continua construindo. E provavelmente nesse conflito existe um poder que impede a mudança. Um poder tão forte que faz com que a mudança seja difícil ou impossível. Então, nessa leitura, gente, qual é o papel do direito? Qual é o papel do direito nessa leitura? Sim, mas poderíamos dizer antes disso que o direito, também os atores do direito, também tem parte no conflito. E na medida em que eles representam os interesses do grupo dominante, quer manter o status quo. Ou seja, é como dizer, no fundo, e se puder apresentar isso como aplicação da lei, melhor ainda. Está entendendo? Tem uma palavra aqui agora. Está entendendo como a ideia de aplicação da lei mistifica, escamoteia os fenômenos de poder que existem por trás disso. Então, o juiz vai poder encontrar uma possível utilização do direito para garantir o status quo. E é interessante que o poder funciona da mesma forma quando quem está no poder é na condição de réu. Não tem esses mega escritórios de advocacia que conseguem que, no fundo, o réu nunca seja condenado. É o mesmo jogo. Só que tudo dentro da lei. Por quê? Porque a lei é tida como a agulha da igualdade e da justiça. Só que a agulha porra nenhuma. Ou seja, a própria lei, e aí volto, não sei quem falou isso aí, certo? O Tadeu, acho que foi Tadeu. A própria lei é o resultado cristalizado de um conflito anterior. Porque a gente pensa a lei como a agulha da balança do equilíbrio. Aquela norma é o resultado cristalizado de um conflito anterior com posições de poder diferentes. Vou dar um exemplo. Distinção entre furto e inadimplência. Qual a diferença entre furto e inadimplência? No fundo, pouca. Só que o furto é de quem não sabe ler e escrever. A inadimplência é de quem sabe ler e escrever e assinar um contrato. Só que um vai pro penal, o outro vai para esse livro. Não existe liberdade. Não entendi. Não é disciplinado a liberdade. Por exemplo.
Ou seja, aquilo que a gente vai dizer, não, mas é a lei que diz isso. Mas essa lei que separa, por exemplo, como é que se diz, o corredor justiça penal do corredor justiça civil, é uma lei que vai favorecer determinado corredor. Por exemplo, e essa é um pouco a monografia de Camila. Vocês conhecem Camila, né? Camila famosa. Preta letrada. Então, e ela diz assim, veja, por exemplo, como a própria formulação da lei no que tange aos crimes fiscais permite que haja exclusão, extinção da punibilidade assim que a dívida fiscal for reconhecida. Ou seja, eu estou sonegando, estou sendo de alguma maneira pego. É só eu dizer, devo no nego quando pago quando puder, saio da seara penal. Por quê? Porque tem dois porquês. Tem um porquê político e tem um porquê utilitário, mas os dois se conectam. Porque o direito penal é feito para quem não tem como pagar. Mas se você tem como pagar, o Estado prefere que você pague e não que você vá preso. Porque se vai preso, não vai pagar. Entendeu? É como se eu tivesse, por exemplo, eu fundo uma bicicleta e eu disser, reconheço que eu furtei uma bicicleta. Toma aqui uma roda. O resto pode devolver depois. Não tem mais direito penal. Eu vou começar a lhe devolver a bicicleta pedaço por pedaço. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou só mostrando para vocês como a ideia de uma lei ou de um direito corresponde, certo, a o que na sociologia do conflito seria entendido como manifestações do poder. Eu já falei para vocês, né, que teve um pensar assim, gente, vocês não entenderam ainda que direito é nome e fantasia do poder? Você que no fundo a formação do direito ela é de repente orientada para a reprodução do poder ou, em alguns casos, menos frequentes, para a possibilidade de produzir a mudança, inclusive através do direito. Ok, gente? Então, bom, na teoria da criminologia crítica, nós vamos ter, sugiro que vocês leiam o texto do Saulo de Carvalho, provavelmente vocês não leram ainda. Ele divide o texto em duas partes, aquilo que ele vai chamar de agenda negativa e aquilo que ele chama de agenda positiva. A agenda negativa, como a palavra indica, é aquela a partir da qual se faz a crítica ao sistema penal, ao direito penal, à criminologia tradicional, certo? Com argumentos do tipo: a lei não é igual para todos, o funcionamento do direito acaba restringindo os direitos de determinados grupos da população, a própria criminologia participa desse movimento de criminalização das pessoas pobres, negras, etc. A agenda negativa é relativamente óbvia, vocês vão ler tranquilamente. Só que tem uma agenda positiva também. A agenda negativa versus a agenda positiva. O que temos na agenda positiva?
Tchau, gente. Boa sorte para o apetite. Se liga aqui, gente. Primeira coisa, primeiro comentário, certo? E essa, inclusive, é uma das brigas, das discussões que nós temos na rede brasileira de criminologia clínica. Diga-se de passagem. Certo? Mas, no dia 21, pelo vai ser. Mas não acho que é o coração. Dia 21, aproveitem o feriadão, do Dia da Consciência Negra. Logo no dia 28, teremos a prova. Okay? A prova vai funcionar da seguinte maneira. Certo? Vai ser igual a carteira de motorista. Se perder, faz de novo. Okay? Se perder, faz de novo. Se perder, retorna. Ou seja, você vai ter a primeira, a segunda, que vai ser a segunda chamada. Ok? Quem perder a primeira chamada só vai ter a segunda. Vai ter a segunda chamada da segunda chamada. E a terceira vai ser a final. Ok? E a partir daí, não tem mais chance. É uma proposta honesta, né? Ok? Ou seja, dia 28, a primeira chamada, dia 5, a segunda chamada, dia 12, a final. Como é? Então, se resolver tudo antes, ganha que no dia 12 no dia 20. E no dia 19 eu não vou dar lá. Yes? Tudo tranquilo, anotado, certo? E do ponto de vista das médias, não se preocupe. Agora eu não me lembro aqui na UNEP, eu sei que a UNEP é o diferente. É que o semestre tem mais peso em relação à nota final, né? Como é que é contabilizada a final em relação ao semestre? Tem mais peso, eu tinha 7,3. Então, veja, eu faço a carteira de motorista. Eu até pensei em vir, sair mais cedo. Só que eu tenho medo de, tipo assim, eu ando demorar tanto que eu perco o horário. Porque, tipo, ele diz, do fechamento. No final, você tem que tirar mais do que a As soma da minha dele, casa. entendeu? Para chegar na média. Qual é a média? 5, Eu já fiz 7. essa Então, se você tirar 6, no final você tem que tirar mais do que 8. Por isso que eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele, assim, fala pra ele que pra onde eu vou, não tem como. Eu vejo que funciona. E quem reprova não é o senhor. Se você reprovar alguém, eu reprovo. Não, você está faltando um porque eu nem envio para a final. Se eu envio para a final, porque está faltando um muito aqui. Ou seja, eu sou tudo acima. Mas se por acaso eu disser que vai para a final, é porque realmente também é suficiente, né? Alguém que chega para a final porque deve tirar, tipo, se está com 6 e vai para a final? Não, claro. Eu não estou dando de bom senso. Não se preocupe, essa parte é comigo. Vocês precisam saber a tecnologia. Vamos lá. Então, assim, voando. Quem é que diz, com as próprias palavras, qual é a diferença entre o paradigma do ato e o paradigma da reação social? Pode ser com as palavras de vocês.
ideia é a gente tentar conhecer as causas do crime para poder responder. Okay? Então, o que significa uma perspectiva ontológica? O crime existe, o crime é, como você disse, certo? E não temos dúvidas quanto a isso. Ou seja, o crime existe como realidade em si. Okay? Já no paradigma da reação social, a gente começa a se perguntar assim: mas quem disse que é crime? Poderia não ser crime? Por que num tempo há uma determinada conduta definida, perspectiva definitorial, como crime, e em outro momento não? Por que adultério em determinado período foi definido como crime e agora não? Então, do ponto de vista da maneira de olhar o fenômeno, certo? Por isso que se fala em ruptura epistemológica, a gente começa a olhar de uma nova maneira. Por isso a ruptura. No paradigma do ato, eu observo o ato como realidade em si, em relação à qual estou buscando as causas. Já no paradigma da reação social, o que me interessa é saber como e por que determinada conduta foi definida como crime. Ou seja, o paradigma de um lado, eu vou dizer para vocês que tipo de pergunta eu posso fazer a respeito. O paradigma do ato se preocupa com o estudo das causas, que a gente viu que podem ser encontradas numa seara biológica, psicológica, social, ou, por outro lado, no paradigma da reação social, eu estou estudando a maneira como a sociedade, através de suas instâncias formais ou até de maneira informal, reage a determinadas condutas, inclusive, por exemplo, nomeando-as como crime. Ok? Então, que tipo de pergunta eu posso fazer? Primeiro, vocês me explicarem o que significa cultura epistemológica. Ou seja, me explicar que os dois paradigmas propõem uma maneira diferente de observar o fenômeno criminal. Segunda coisa, eu posso perguntar para vocês: então, que tipo de pesquisa eu posso fazer? A gente já fez esse exercício. Que tipo de pesquisa eu posso fazer dentro de um paradigma ou dentro do outro paradigma? Dentro do paradigma da reação social, eu penso em pesquisas focadas nas causas das condutas delitivas, certo? Porque, como é que podemos explicar a prática, uma determinada prática delitiva? Os furtos nos supermercados na adolescência. E a gente já falou sobre isso, né? Furto nos supermercados, vocês já disseram que não furtam no supermercado. Ninguém furtou no supermercado. Ninguém ousa dizer também, né? Não quer perder. Enfim, mas eu posso me perguntar por que num determinado contexto, porque eu também cresci em outro contexto, existe essa prática, certo? Como é que a gente explica? Em qual paradigma me conta? Paradigma do ato. Eu estou procurando as causas da conduta. Aquilo que vulgarmente o pessoal chama o que leva a pessoa a praticar crimes. Yes? Já na perspectiva da reação social, eu faço outro tipo de pesquisa, que a gente vai ver agora mais detalhadamente. Yes? Qual é o erro? Dizer clássico seria faltar de respeito aos estudantes, porque a maioria dos estudantes não comete esse erro. Mas quando é cometido, é esse. Eu vou dizer para você que o pessoal confunde causas sociais do crime com reação social. Ou seja, na resposta dá para perceber que
não ficou clara a distinção. Causas sociais é o que? Eu explico o crime, por exemplo, com a influência do meio, com a questão da pobreza, com a questão da cultura. Na minha cultura, certo? Eu não levo desaforo para casa. Então, se alguém bullying com minha companheira na micareta, na festa do carnaval, eu resolvo. É não grande. Então, uma explicação para aquela conduta pode ser de caráter. Mas o que ele falou? Sai não. Paradigma do ato ou paradigma da reação social? Bater não? Do ato. Mas é verdade que quando a gente entra na cultura, quando a gente entra na cultura, Eu achei que era tipo você poderia ver de uma outra maneira. Pode dizer, a cultura explica. Mas poderia dizer também que numa cultura complexa, poderíamos dizer, a cultura popular não condena, enquanto a cultura jurídico-penal condena. Certo? Porque se eu fui tirar satisfação, porque o cara estava comigo, certo? Uma ordem machista das coisas, certo? Estava comigo com minha namorada, eu vou tirar satisfação, provavelmente um determinado contexto a galera vai dizer, é isso mesmo. O cara tá mexendo com a Então você namorada pode do cara, o cara não vai pensar fazer nada. também Eu achava que com era só uma maneira um pouco mais sofisticada, com uma maneira de ver como se dá essa sociedade. O problema é sempre que você está tentando fazer, você está tentando explicar como você está tentando falar de como a sociedade reage. Ou de como a sociedade reage em suas diversas formas. Ok? Sim, me digam aí uma pesquisa que vocês fariam na perspectiva da reação social. Então, como vou explicar? O nosso assunto seria essa social seria no teatro. Peraí. Perfeito. Agora, me faça uma pesquisa criminologia do ato, me faça uma pesquisa de reação social. Com o jogo do bicho. De pesquisa? Aí, tudo que está sendo proibido, você vai desdobrar em como foi produzida a norma e como está sendo implementada a norma. Vamos chegar lá. Então, quando a gente olha para a criminologia da reação social, a gente já está discutindo duas teorias. A gente já não discutiu isso, criminologia crítica, etc. Não, você terminou uma norma. Então, estamos aqui no paradigma da reação social, correto? Gente, diga-se de passagem, se ligue nessas coisas. Eu sei que é chatice de linguagem, né? Mas já que vocês querem ser profissionais de direito na linguagem, reação social é um conceito que indica as maneiras através das quais a sociedade reage formal ou informalmente a situações, condutas indesejáveis, vamos dizer. Okay? O que tem de importante nessa definição? É que a reação, ela não consiste somente em algo que acontece depois. Se a mãe diz, quem mexer no fogão apanha, já é reação social. Só que não precisa por isso que alguém já mexeu no fogão. Okay? Então, reação
não unicamente temporal. Entendeu? Se eu digo, uma lei proíbe o jogo do bicho, e vamos supor que numa cidade que ninguém joga jogo do bicho, a lei continua valendo. É reação social? É. Só que é uma reação, digamos, que ocorre antes mesmo de a conduta acontecer. Diga bem. Eu sou tão dúvida. É possível discutir quando a reação social ela vive mesmo que a norma? Quando a reação social. Quando a reação social Vive menos que a norma. vive. Ela não é tão mais eficaz. Vocês têm mais motivo no Brasil e mostrando que na época que a norma foi criada, eles eram baseados na reação social. Porém, a reação social ela foi se Já morreu. E a norma continua ficando. Sim. Perfeito. O que Tadeu, o que você está discutindo de uma forma. Viu, Tadeu? O que você está trazendo é a complexidade da reação social, que a gente está tentando trazer, inclusive, na discussão terminológica. Ou seja, no momento em que eu digo reação social, eu sei que essa reação social conceitualmente se divide em informal e formal. Estamos exatamente no problema que você está levantando. É dizer assim, e aqui vocês podem se, entre aspas, divertir ao observar como as coisas acontecem. Você pode ter uma reação social informal que diz, gente, precisamos criminalizar o racismo. Mas o racismo não está ainda criminalizado. Mas a galera está se organizando, está pressionando. É algo em disputa. Tipo assim, a gente está trabalhando com a ideia de tudo dado, tudo ok, todo mundo consensualmente de acordo. Então, tem uma sociedade que pressiona para que se criminalize o racismo. Eu sei que não é o exemplo que você deu, é o inverso. Ou seja, o racismo já passa a ser condenado, criticado, rede social, etc. Exemplo, daqui a pouco, uma lei que criminaliza o racismo. Ou seja, no processo de produção da norma, eu tenho uma esfera informal, redes sociais, movimento social, passeatas, caminhadas, reivindicações, jornal nacional, o que for, e tem uma esfera formal, que é projeto de lei, Assembleia Legislativa, promulgação da lei. Percebe? Estamos aqui, eu fiquei feliz com esse exemplo, numa das primeiras, digamos assim, avançadas da teoria do etiquetamento. Teoria do etiquetamento, ou, se preferirem, em inglês, labeling approach. O que significa? Que eu enxergo o crime como Natália já colocou, ou seja, como fruto de um processo de definição. Então, eu vou estar operando um primeiro tipo de pesquisa a partir de um conceito que é criminalização primária. Criminalização primária, certo? Isso que vocês vão encontrar na literatura. Eu diria muito mais simplesmente e muito mais, de forma muito mais abrangente, produção da norma. Estamos tocando exatamente o que você está dizendo, só que você estava fazendo um caminho para trás, ou seja, temos uma norma, criminalização do adultério, a sociedade já pouco se lixa com essa norma, a sociedade, ou boas
vários fragmentos ou componentes da sociedade não interessam mais. É interessante pensar numa vida não monogâmica, certo? Para resolver como funciona o conceito. Produção da norma. Estão visualizando? Então, veja. Primeiro, em relação ao que vocês primeiro, a lei não cai do céu. Todas aquelas leis que vocês estudam, não estão ali porque estão ali porque se chegou nisso. Se chegou nisso num processo de construção social e definição. Então, a minha pesquisa é assim: como é que chegamos à lei do feminicídio? Como é que chegamos à lei dos crimes hediondos? Como é que chegamos à lei de drogas? Ok? De novo, não esqueçam a definição informal e formal. Por exemplo, lá na prova de feira, está um pouco mais adiantada no semestre que isso antes, uma das perguntinhas era: o que é criminalização primária na esfera do controle social informal? E dá exemplos também. Respondendo. Não vamos de novo recorrer a feito. Na sua esfera, ou na sua fase, no seu momento informal. Ok, eu posso observar com bola parada ou bola em movimento. Bola parada tem determinadas normas que não chegam na esfera jurídica formal, certo? Como uma moça deve se comportar. Isso é importante, porque significa que tem um controle social informal pesado na galera F, feminina, ok? Muito mais do que na galera masculina. Porque às vezes as pessoas dizem assim: sim, mas o controle social vamos dizer, tem mais pessoas presas do lado dos homens. Mas não vou dizer, mas o controle social também se exerce de outra maneira informal com o grupo feminino. Mas eu posso pensar também em bola em movimento. O que é bola em movimento? É pensar que a partir do informal eu produzo mudanças no informal, que é o exemplo da lei de racismo, ou da lei do feminicídio. A lei do feminicídio provavelmente mais próxima do que vocês temporalmente produziram. E vocês sabem que ela foi produzida a partir de uma série de discussões, certo? Dos movimentos sociais, do movimento feminista, etc. Então, como dizer, se acostumem a ver a lei como efeito de uma produção social. Ok? Então fica valendo. Tanto que Natália está trazendo, ele diz assim: olha, tem normas que funcionam só na esfera informal. E a lei fica para sempre. E tem normas que começam na esfera informal, certo? E vão parar para o informal. Por exemplo,